Tudo bem, gente? Devendo então aulinha para vocês sobre fungos, né? Vamos falar desses organismos tão diferentes dos demais, né? Diferentes das plantas, dos animais, dos protozoários e das bactérias. São organismos muito interessantes que possuem características bem peculiares. Então, você está vendo aí na imagem um fungo, né? Existem vários tipos de fungos, como a gente vai ver. Existem fungos que podem ser comestíveis, fungos que são utilizados na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica. Então, os fungos têm bastante utilidade para a gente. Tá bom, vamos falar um pouquinho primeiro das características iniciais, né? Então, dentro do reino dos fungos, né, como eu já disse para vocês, não são plantas. A gente tem mais de 70 mil espécies já catalogadas e a gente estima que esse número pode chegar até 1.500.000 espécies. A maioria deles terrestres. Existem fungos aquáticos também, mas a maioria terrestre. Inclusive, o maior organismo vivo que existe neste planeta é um fungo. Tá aí o nome científico dele, Armillaria stoyai. Ele está lá nos Estados Unidos e a área dele, né, através de análises genéticas, apontam que é uma área maior do que, se eu não me engano, o estado de São Paulo. E aí a gente sabe que é o mesmo organismo por causa da análise do material genético, né? A gente vai ver que os fungos formam estruturas que a gente conhece como hifas, o micélio, que fica debaixo da terra, e aí fazendo análise genética a gente percebe que é o mesmo organismo, tá bom? Alguns, né, são unicelulares, outros pluricelulares, né? Um tipo de fungo unicelular que a gente tem bem conhecido, tem bastante utilizado, é a levedura, né? Se você já fez pão caseiro, você compra lá o fermento biológico, é uma levedura, é um fungo unicelular. E aí aqueles fungos que a gente está acostumado a falar, né, os cogumelos, né, pluricelulares, são bem grandes. Esses filamentos dos fungos, eles ficam geralmente debaixo da terra. E aí a gente chama de hifas. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma hifa. Então, essa é a estrutura básica de um fungo. Aquela parte que você vê, aquele cogumelo bonito que a gente sempre faz associação quando a gente fala de um fungo, aquela é a parte produtiva. O fungo mesmo, a parte que está lá trabalhando, que está tentando se alimentar, que está tentando conseguir o nutriente, é essa parte aqui, é a hifa. Né? O conjunto de hifas que ficam embaixo do solo a gente chama de micélio, tá bom? A hifa, ela tem uma parede celular igual às plantas, só que lá nas plantas é celulose. Essa parede celular que nos fungos, ela é quitina. A quitina é mais resistente à ação microbiana do que a celulose, tá bom? Outro fator importante para isso aqui ser quitina, os fungos, eles decompõem muita matéria vegetal, e a matéria vegetal, ela é composta por celulose. E aí, se a parede celular dele também fosse celulose, quando as enzimas digestivas fossem lançadas no meio, então ele acabaria sendo prejudicado. Então, esse fator de sectina é importante para a resistência para a alimentação desse fungo. As hifas podem ser septadas ou cenóticas. Então, você está vendo aqui, ó, são duas hifas. No caso, tem uma parede entre elas. Essas hifas aqui, então, são septadas. Os fungos mais modernos possuem esse tipo de parede. Alguns fungos mais primitivos não possuem septos, então a gente fala que as hifas são cenóticas, tá vendo? Mas aqueles que têm as hifas septadas, você tem um poro, né? Poro central, aonde o material que está numa hifa pode passar para outra. Tudo bem? Isso aqui é uma micrografia eletrônica. É uma foto tirada de um microscópio eletrônico, tá bom? Então não esquece que as hifas podem ou não ter uma parede entre elas. Septadas, se tem, se não tem, a gente chama de cenóticas. Como é que acontece o crescimento das hifas, né? Então, essa é a região de crescimento. Então, aqui as mitoses para multiplicação das hifas acontecem em grande número, tá bom? As hifas vão ser produzidas aqui. Aqui a parede ela é rígida, tem a presença da quitina, tudo bem? Então ocorre pela região apical, ou seja, por essa ponta, embora as proteínas, ou seja, as proteínas que vão estar presentes, que elas sejam sintetizadas mais no interior da hifa.
tudo bem? Então, esses organismos, eles têm uma capacidade de crescimento muito grande, é extremamente rápido. Então, alguns fungos podem produzir até 1 quilômetro de micélio em 24 horas. Imagina, né, o tanto de mitose que tem que acontecer para que esse fungo cresça desse tanto. Então, você está vendo aqui o processo de germinação de um fungo. Isso aqui é um esporo. Desse esporo, a hifa vai sendo formada, e aí as hifas vão sendo formadas, cada vez mais hifas, até a gente formar o nosso micélio, né, que é o conjunto de hifas. Essas hifas foram, então, produzidas através da germinação do esporo. O micélio maximiza a área da superfície em relação ao volume. Então, isso é uma vantagem muito grande para o fungo, porque quanto mais hifa, quanto mais micélio, mais nutriente esse organismo vai conseguir digerir e absorver. Tá bom? Uma característica importante dos fungos é que a digestão é extracelular, é fora da célula. Então as hifas vão produzir as enzimas digestivas, vão lançar ali no meio, vai ocorrer a quebra do nutriente e aí por difusão as hifas conseguirão esses nutrientes. Tá bom? Então não esquece que a digestão ela é extracelular, acontece fora da célula e por difusão as hifas garantem a nutrição que esse organismo precisa. Tá? A micologia, então, é o estudo dos fungos. Você já deve ter ouvido falar de micoses, né? Então, são doenças causadas por fungos. Mico, lá do grego, significa fungo, tá bom? Então, como eu estava falando, eles são heterotróficos, não fazem fotossíntese e absorvem a matéria em volta, tá? Então, as hifas aqui, né? O micélio, que é o conjunto de hifas. Então, essa parte vai lançar as enzimas no meio. Eles conseguem decompor tanto matéria vegetal quanto organismos animais. E aí vão absorver esse material, esse nutriente. Tá? A morfologia dos fungos está associada à nutrição heterotrófica por absorção. O micélio maximiza a área em relação ao volume. Então, quanto mais micélio, mais nutriente o fungo vai conseguir absorver. Os fungos conseguem carbono de várias fontes orgânicas, né? Então podem decompor matéria vegetal, matéria animal. Então eles conseguem, são grandes decompositores. Então essa parte apical aqui da hifa libera as enzimas vão digerir os nutrientes e por difusão, esses nutrientes retornam, eles entram dentro da hifa e o fungo consegue o nutriente que ele precisa. Então você está vendo aqui, né, uma área cheia, um tronco, essa cena aqui é clássica, um tronco cheio de fungo, né? O que você está vendo? Isso aqui é a parte reprodutiva, tá bom? Aqui onde a setinha está é a parte reprodutiva. Dentro desse tronco de árvore, as hifas já tomaram conta, o micélio está aqui, então elas estão liberando as enzimas, então esse fungo vai digerindo a matéria vegetal e por difusão ele vai absorvendo essa matéria. Tá? Os fungos, eles são grandes decompositores, eles decompõem a matéria orgânica morta, então eles são chamados de sapróbios, vivendo sobre a matéria orgânica em decomposição. A decomposição da madeira é essencial para o ciclo global do carbono. Então o carbono ele é reciclado nesse momento. Tá? É um grande ciclo, né? Se vocês lembram lá do Rei Leão, o pai do Simba, Mufasa fala lá do ciclo da vida, né? Ah, os nutrientes que você tem dentro de você, um dia eles retornarão para a natureza, né? Quando você morrer, todos nós um dia vamos passar por isso. Nosso corpo vai ser decomposto, então os fungos vão fazer esse trabalho de devolver o carbono para a natureza. Então aqui é só para mostrar um pouco do ciclo do carbono para vocês, tá? Aqui os micélios do fungo promovendo a decomposição, utilizando esses nutrientes então para poder produzir energia, o gás carbônico é lançado na atmosfera, as plantas acabam absorvendo esse gás carbônico para fazer a fotossíntese e aí a gente tem o ciclo do carbono. A modificação, algumas hifas elas podem passar então por esse processo de modificação, tá? Aqui você está vendo ó, a fotinha de um nemateuminto, então esse aqui é um nematóide, e aí a hifa não, desculpa, isso, a hifa ela consegue absorver os nutrientes diretamente da célula, então é como se fosse um parasita, essa é uma modificação que esse fungo tem em sua hifa, é como se fosse um parasita, tá vendo aqui, ó? Então as hifas elas conseguem lançar prolongamentos dentro da célula e aí esse fungo ele se torna um parasita, tá bom?
Em relação à reprodução, né, ela pode ser uma reprodução assexuada por brotamento, fragmentação e através de esporos, lembrando que aqui não tem variabilidade genética. Então, a reprodução assexuada não tem participação de gametas, não tem, então, variabilidade genética. Então, como é que acontece a reprodução através dos esporos? Os esporos são células reprodutivas, né? Então, são formados diretamente das hifas, dentro de esporângios, e aqui do corpo de frutificação, que é o cogumelo, tá bom? A parte reprodutiva desse fungo. Então, você está vendo aqui o corpo de frutificação, produzindo os esporos, que cairão no chão aqui próximo, e aí cada esporo germina e dá origem ao novo fungo. Aqui a gente tem, de modo geral, o ciclo de vida desses organismos. Então, a gente tem a reprodução assexuada, você tem a germinação. Então, você vai formar o corpo de frutificação. Lá você vai ter a produção dos esporos. Aliás, desculpa, aqui a gente tem o processo de germinação, né? E da germinação você tem a formação do micélio, né? O conjunto de hifas. As hifas, né, vão dar origem ao corpo de frutificação. E aí, lá você vai ter a liberação dos esporos que vão cair no chão e, consequentemente, germinar e dar origem a um novo fungo. Então, aqui você tem o processo de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, você tem, então, aqui o estágio diploide, que vai realizar a meiose. Então, aqui a gente tem a formação de gametas. Esses gametas, eles vão se encontrar e aí você vai ter a fecundação e aí logo depois a formação do micélio. Esse micélio, então, ele pode ter a fusão do seu citoplasma. A gente chama isso de plasmogamia. Então, as hifas elas vão juntar o seu citoplasma, formando o estágio de cariótico. Então, a gente tem dois núcleos apóides aqui. E aí a gente tem, então, a reprodução sexuada. Um pouquinho sobre a ecologia dos fungos, então, vocês já sabem que aqueles fungos que vivem que decompõem a matéria morta, matéria orgânica morta, são chamados sapróbios, né? Decompositores, né? A maioria de plantas, a gente tem alguns fungos que também preferem decompor animais. Eles também podem ser parasitas, né? A maioria em plantas. Alguns fungos também podem ser parasitas animais, inclusive seres humanos. A candidíase, uma DST, é provocada por um fungo parasita. E eles também podem ter uma relação mutualística, né? Formando os líquens e as micorrizas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui um pouco sobre os filos, né? Sobre a evolução dos fungos. Então, a gente diz que provavelmente, né, as análises filogenéticas elas indicam que são animais, aliás, desculpa, são organismos primitivos que têm descendência lá dos protistas, dos protozoários, né? E aí a gente tem então aqui a linha de evolução. Para nós, o mais importante são os ascomicetos e os basidiomicetos. São os fungos mais que são presentes em maior quantidade no nosso cotidiano, tá bom? Então aqui um pouco para vocês, né, das novidades evolutivas. Então, os fungos têm parede celular com actina, todos eles, absorção de nutrientes do meio, né, digestão extracelular, a formação de hifas e a reprodução por os esporos. E à medida que a evolução vai acontecendo, aqui você tem a perda do flagelo, o gameta perde o flagelo, forma aqui a gente tem o zigomicota. Quando tem a formação do corpo de frutificação, a gente tem os ascomicetos, e aí quando a gente tem a formação do basidióporo, a gente tem o grupo dos basidiomicota, tá? A grande diferença, falando assim claramente para vocês, se o chapézinho, né, se o corpo de frutificação tiver voltado para cima, ascomiceto, se tiver voltado para baixo, basidiomiceto, tá bom? Lá o filo Citrodimicota, né? Aqui então são fungos bem simples, maioria aquáticos, a maioria é aquático, né? Tem mais ou menos 800 espécies e a maioria então é aquático, né? Como eu falei para vocês, sapróbios e parasitas de algas e protozoários em ambientes aquáticos. Então esses fungos aqui a gente não tem muito contato com eles. A gente tem então os zigomicota, né? Formação sexuada de esporos, então essa é uma novidade muito grande.
As hifas são cenóticas, ou seja, elas não têm septos. A gente tem mais ou menos 1.200 espécies já descritas. Solo e sobre restos de plantas e animais. Alguns são parasitas e formam, então, as micorrizas. Então, aqui para você ver as hifas. Aqui a gente tem o filo Ascomicota. Aqui a quantidade de espécies já aumenta significativamente, né? Os bolores. As hifas, elas possuem o septo entre elas. A reprodução sexuada envolve a formação do corpo de frutificação na forma de asco, então chapéuzinho voltado para baixo. Reprodução sexuada comum, né? Brotamento. Importantes parasitas de plantas e sapróbios, então fazem a decomposição. Você tem aqui as leveduras, né, fungos que são utilizados no processo de produção de pães, né, o fermento biológico. E a maioria dos líquens são ascomicídeos. Aqui tem alguns exemplos, trufas comestíveis, e aqui um outro tipo de fungo para você ver. Aqui o filo Basidiomycota, reprodução sexuada envolve a formação de basídios, né, que é aquele corpo de frutificação voltado para baixo. A reprodução assexuada não é tão comum, mas pode acontecer por brotamento. A gente tem a formação do micélio eucariótico de longa duração, né, naquele ciclo de vida. São os fungos mais evoluídos que a gente conhece. As hifas são septadas, então tem septos entre as hifas. Cogumelos e orelhas de pau e as micorrizas. Então aqui, né, o famoso cogumelo. Então você nota que o chapéuzinho é voltado para baixo. Então esse aqui é um basidiomiceto. Se o chapéuzinho fosse voltado para cima, nesse formato, seria um ascomiceto. Como é para baixo, então é um basidiomiceto. Aqui no caso, então, é exatamente o que a gente estava falando. O chapéuzinho voltado para cima é um ascomiceto, tá bom? Aqui a orelha de pau, basidiomiceto. E aí, né, as micorrizas, o que são micorrizas? São relações mutualísticas entre fungos e plantas. Né? Os fungos, eles então fornecem nutrientes e água para a planta, e a planta vai fornecer o carboidrato que o fungo precisa para viver. Então, é uma relação benéfica para os dois. Então, tem um papel ecológico muito importante, principalmente lá no ciclo do nitrogênio, tá bom? Aqui a gente tem os líquens, né? Então é uma relação mutualística também, só que agora entre fungos e algas. Então você já deve ter visto esse desenho, essa estrutura numa árvore. Isso aqui é um líquen, tá? Os líquens são bons indicadores da qualidade ambiental. Esses organismos, essa associação mutualística não consegue sobreviver quando o ambiente é muito poluído. Tudo bem, gente? É só isso, tá? A nossa aula sobre fungo. E aí, próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima aula.